Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br. Boa noite. A Semana Acadêmica do curso de Psicologia trouxe neste ano uma temática inovadora e atraente. O evento procurou associar os 7 pecados capitais aos dias de hoje. O programa também vai mostrar como foi a Semana Esportiva, Cultural e Artística da Escola de Educação Básica, que proporcionou espaços de muita criatividade. Fique conosco e confira como foram estes novos eventos ocorridos na universidade. Promover momentos de integração, aprendizado, esporte e solidariedade. Esses foram os objetivos da Semana Esportiva, Cultural e Artística da Escola de Educação Básica. As atividades foram realizadas com os alunos dos ensinos fundamental e médio. O vice-diretor Alain Bresolim faz uma análise da Secart 2013, que revelou principalmente a criatividade dos alunos nas mais diferentes tarefas. Nesse ano de 2013, ela teve um formato um pouco diferente. Na verdade, a Secart começa na quinta-feira passada, né, para o ensino médio, com um desfile temático, onde as equipes, né, de cada turma apresentaram como se fosse um enredo dentro da história da evolução das artes no geral, né? Então do cinema, da música, da dança, da pintura, do circo e do teatro. E na sexta-feira, o ensino médio, então, tem já na manhã de sexta, a primeira apresentação das cheerleaders, que é das líderes de torcida, que é uma atividade vinculada ao Grêmio Estudantil, não diretamente vinculada à Secart, e os torneios de voleibol misto, né? Então as primeiras atividades mais esportivas na sexta-feira pela manhã. No domingo, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio participaram da Pierre de Coubertin, que é a corrida também tradicional, né, organizada pelo grupo da Educação Física em parceria com o grupo da escola, que é aquela corrida tradicional que parte da Vila Olímpica, né? Tem os trajetos de acordo com as faixas etárias e os alunos também pontuam aí de acordo com as suas colocações, né? Com as suas colocações na corrida. Então, na segunda-feira, o ensino médio teve atividades de gincana. Então, assim, os circuitos de atividades, as tarefas relâmpago, atividades mais de grupo, né, coletivas nas turmas, de, né, tarefas que vão sendo cumpridas à medida que o dia vai se decorrendo, né. O ensino fundamental, na segunda-feira, teve atividades mais voltadas à questão das linguagens. Na terça-feira, nós vamos ter daí os jogos do ensino médio, e o ensino fundamental, que vai trabalhar com atividades de gincana. E na terça-feira à noite, o ensino médio participou também de uma atividade que ela foi retomada na Secart esse ano, que era o Uriquito, né, que é o Kikito, ou então é o Oscar da Escola de Educação Básica da URI. Dentre as 6 turmas do ensino médio, elas receberam um mesmo trecho do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né, do filme, e elas fizeram uma reprodução. Dentro dessa avaliação da reprodução é que foram as premiações, então, do Uriquito. Então essa reprodução tinha que ser o mais fiel possível em nível de cenário, figurino, fotografia, falas, sonoplastia e assim por diante. E na quarta-feira, que foi o último dia da Secart, então os alunos do ensino fundamental, eles tiveram as gincanas, com as tarefas relâmpago, os SOS, os circuitos. E os alunos do ensino médio tiveram aquela parte mais voltada à questão das linguagens. Na quarta à tarde, os alunos do ensino fundamental continuavam com os seus jogos, e os alunos do ensino médio, então, participavam também de algumas atividades mais de gincana. Uma outra atividade de destaque que a gente pode citar para o ensino médio foi uma atividade mais de cunho social, que em 2013 nós comemoramos os 90 anos da Revolução de 1923, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, e que nós tivemos 2 combates muito importantes que ocorreram aqui
em Erechim, no caso na Grande Erechim, que era a região abrangida, né, na época. Então, uma das atividades do ensino médio foi o resgate de documentos históricos, inéditos ou não, sobre a Revolução de 1923. Quando esses documentos vieram para a escola, eles também foram avaliados por toda uma comissão técnica de historiadores, professores da escola e pela equipe do Arquivo Histórico Municipal de Erechim, se eles eram documentos inéditos ou não. E felizmente nós encontramos alguns documentos que não existia catálogo e não existia também registro da existência desses documentos. Então, documentos que foram novos para a história de Erechim. A gente chamou essa tarefa, inclusive, de o elo perdido, porque sabíamos da escassez de documentos que existiam no arquivo histórico acerca dessa época da Revolução de 1923. Um dos pontos altos da Secarte foi a produção de partes do filme O Alto da Compadecida, baseado na obra do escritor Ariano Suassuna, conforme já relatado pelo professor Alain. Foram 6 trabalhos apresentados. Veja como ficou a produção vencedora. Cabe dizer então que ia tirar satisfação com você. Satisfação de quê, meu Deus? Chicó não votou para a senhora. Ele vai botar aqueles 2 para correr. Então, por isso, Chicó, você está dispensado do compromisso. Já que a senhora insiste... Não, dona Rosinha. Amigo meu não pode ser desmoralizado. Mas com esses 2, a parada é dura. A senhora vai ver só. No início ele é calmo e ponderado. Mas depois, ele se espalha e ferve. Chicó! Senhora? Cuidado, não judia demais esses pobres. Não se aperrei, não. Esses 2 ficam só com vídeo, Chicó. Tá me procurando, seu Chicó? Tá, mas já encontrei esse visitão. Pois trate de fazer logo o seu último pedido, que eu tô doidinho pra enfiar essa faca no teu bucho. Tô atrapalhando alguma coisa? Que é isso, seu cabo? O seu cabo vai me desculpar, mas isso aqui é assunto safado. Parece gastar sua autoridade, não. Ó, gente, esquece o cabo, Centão. Dispensa a patente. Hoje eu tô aqui a decidir. Sendo assim, tu não vai poder me prender se eu acabar com a raça desse amarelo bem aqui na tua frente. Ó, gente, com esse amarelo tem uma coisa comigo. Esse aqui já tem dano. O que tá acontecendo, João? Chicó desafiou os 2 para um duelo. Duelo? É, um duelo de 3. Então, Chicó, marcasse comigo ou com ele, rapaz? Marcasse com os 2. Mas só pra dar o recado da dona Rosinha. Ela tá ali. E não vou dizer que adorou as joias que os senhores mandaram pra ela. Se vai usar o pedido daquele que sai vencedor de um duelo. Aí o caso exige reflexão. Tá certo, cabo? Ó, gente, cabra, que medo o quê? Tu já disse autoridade primeiro? Tá preparado, seu Vicentão? Mas agora, vai assustar a dona Rosinha. Que isso? A dona vai ver um homem pra de bala. Botando os bofos pra fora. Ai, meu Nossa Senhora, e agora? Chicó começa a contar. E é 1. E os cabras vão andando. E é 2. Quando viram, já se viram mirando em Chicó. Mas Chicó nem é o nome está. E é 3. Vixe, Maria. E aí, já? Diz, meu pai Cícero, olha a Nossa Senhora que prepara teu povo. Pode sair, seu fuleiro. Tô dizendo, o Mequetefe tivesse metido a valente pro meu lado. Pronto, esses 2 vão sumir no oco do mundo. Pode se preparar para falhar a promessa com Nossa Senhora. Que seu pedido é amor foi atendido. O povo chegou pra ela fazer e cumprir. Por isso daqui pra frente só vou amar a senhora. A Semana Acadêmica da Psicologia inova e traz para o debate os 7 pecados capitais. Daqui a pouco, depois do intervalo, saiba qual a interferência que eles causam na sociedade atual. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br.
Até que ponto os 7 pecados capitais, gula, luxúria, avareza, ira, vaidade, soberba e preguiça, podem interferir diretamente nas pessoas ou atrapalhar a convivência na sociedade? Esta temática mereceu todos os espaços da 9ª Semana Acadêmica do curso de Psicologia. A primeira conferência analisou de maneira histórica e filosófica os 7 pecados capitais. Ela foi feita pelo professor Tiago Soares Leite, da Universidade Federal Fronteira Sul. Os 7 pecados, eles estão relacionados com os 7 planetas conhecidos na época. Então, para 7 planetas, cada planeta representava uma qualidade. E a desvirtualidade dessas características se caracterizavam como pecados. Pecados, na verdade, é como a gente ficou conhecendo o termo, mas a ideia é sempre ideia de vício, né? É uma deturpação daquela qualidade que aqueles planetas possuíam. Por que foram instituídos esses vícios para serem pecados capitais? Eles são capitais, né? E é importante analisar o termo capital. Capital significa cabeça, vem da palavra cabeça. Eles são capitais porque desses 7 vícios geram-se outros vícios, que os medievais chamavam de filhas desses vícios. Então, por isso eles são os mais importantes, porque a partir desse grupo de 7, a gente tem uma geração de vários outros vícios. E como a gente tem visto isso se proliferar na nossa sociedade atual? Na nossa sociedade a gente vê a torta direita, porque muitas vezes a gente tem algumas noções dos pecados capitais mais tradicionais, né? Por exemplo, gula, a gente sempre pensa em comida, e não necessariamente. Gula lida com tudo que é excesso, a má utilização daquilo que não é mais necessário para nós. Tanto é que o lado positivo, né, o que seria a virtude contrastada com a gula, seria a virtude da caridade, que seria a doação daquele excesso que não nos serve, mas que serve a um próximo. E quanto aos outros pecados capitais, quais seriam os opostos? A gente tem, então, a gula com a caridade, né? A gente tem a vaidade com a magnanimidade, ou seja, a generosidade. A gente tem a ira com o inverso, a diligência. A gente tem a inveja com o inverso, que é a paciência. A gente tem a luxúria e o inverso dela, a temperança. A gente tem a avareza com o inverso, que é a paciência, né? E a soberba ela não é um pecado capital. É até interessante tu falares isso. A soberba ela é considerada um mega pecado capital. Por quê? Ela se relaciona um pouco com a vaidade. Tá? Qual é a questão da vaidade? A vaidade é quando um indivíduo quer se sobressair perante os outros indivíduos que são iguais a ele. A soberba não. A soberba é uma revolta do indivíduo, da criatura, contra Deus, contra o Criador. E aí a soberba a gente verifica, por exemplo, no pecado original. Adão e Eva são tentados pela serpente com a promessa de se tornarem como deuses. Eles não querem ser melhores do que os iguais a eles, eles querem ser melhores que o próprio Deus. Professor, como o senhor vê essa temática sendo abordada por esse grupo de acadêmicos, de futuros psicólogos? Qual a importância de abordar esse tema? A importância é grandíssima, né? Porque afinal de contas, como antes eu estava te comentando, a gula, né, por exemplo, a gente associa muito com a comida e a gente perde o princípio, o que essa gula quer representar. Né? Quando eles propõem uma semana acadêmica assim, para discutir essas temáticas, a meu ver parece que eles estão tentando pensar, isso que naquela época era chamado de gula, como a gente identifica hoje na nossa sociedade. Então nesse sentido é extremamente frutífero. A ira, outro pecado capital, foi analisada através de uma mesa redonda, quando os participantes abordaram a violência e suas diferentes manifestações. As debatedoras foram a professora do curso de Direito e delegada da Delegacia da Mulher, Diana Zanata, a professora Márcia Goidanich, do curso de Psicologia, e a assistente social da Prefeitura Municipal, Cláudia Pires. A banalização da violência tem preocupado a todos. A violência tem se transformado vivemos praticamente numa guerra civil no nosso país em alguns momentos e muitas vezes isso não aparece, né? Então como isso tem repercutido na sociedade? Eu temo
por uma espécie do que eu chamo de naturalização da violência. A sociedade parece que começa a se acostumar com isso. Por mais que tenha havido manifestações, até no sentido das pessoas se revoltarem contra essa violência urbana, mas tem havido uma certa falta de manifestação no sentido de que a sociedade já tem introjetado a violência como uma coisa comum, como uma coisa normal da nossa sociedade. Então a gente vê a violência do outro e não se choca mais, né? A gente assiste o noticiário todos os dias, o que vende na mídia? A violência, né? Experimenta colocar como manchete de um jornal notícias bonitas, notícias boas, qual é o Ibope? E aí tu coloca manchetes horríveis, né? Madrasta derruba a enteada sob os olhos do pai. Isso nos ocupa a mente por uma década. Então, eu temo isso, e eu acho que é um temor da sociedade em geral, né, das pessoas que procuram pensar esses assuntos, que a sociedade está se acostumando à violência, acostumando a esses atos de violência, e isso vai se tornando uma banalização, eu acho que é essa a palavra. E tem como isso ser mudado? Olha, isso é uma questão muito complexa, depende de muita coisa. Eu te responderia com um outro questionamento. Como é que andam as nossas famílias? Como é que andam as nossas escolas? Como é que anda a nossa estrutura pública? Como é que anda a construção que a gente mesmo faz no dia a dia? Como é que anda a nossa postura? A gente reclama tanto dos políticos, né? Mas e como é que anda a nossa postura em sociedade? Então, se a gente não quer atos de violência, será que a gente também não tem que mudar um pouco os nossos próprios atos? Então, é uma questão bastante complexa, mas que tem que ser pensada. E a ideia, a proposta a proposta do encontro aqui, do evento, é justamente essa, procurar se pensar em conjunto soluções para um problema que não vai ser fácil resolver. A soberba mereceu igualmente uma atenção especial da Semana Acadêmica. A temática foi abordada pelo professor Luiz Fernando Cantre, do curso de Administração. No primeiro momento, para a gente falar de soberba, pressupõe-se de que a soberba é um dos 7 pecados capitais, né? E a forma de tentar ver a soberba no processo de liderança, no processo de gestão, ela está associada ao pecado como erro. De que maneira o gestor ou de que maneira as pessoas que buscam resultado em qualquer instância podem evitar a soberba. É da mesma maneira que uma empresa conhece mais o seu público-alvo, a pessoa deve conhecer mais o receptor, ou da sua mensagem, ou da sua proposta, para que aquele conhecimento, que se não for bem direcionado, possa parecer exagerado, possa parecer uma soberba, possa ser algo que destoa da realidade, e evitando isso, possa ser algo que possa, no receptor, ter uma ideia de construção, ter uma ideia de melhoria de resultado, tal qual ele busca quando ele busca um líder. Então, a soberba como antítese do líder, ela se torna uma antítese a partir do momento de que o emissor desta comunicação, dessa proposta, desconhece o receptor e age de maneira desproporcional, de maneira deseducada, de maneira superior, e há aquela vontade de quem está recebendo isso. Então, no processo de gestão, no processo de liderança, e a gente entende também em qualquer processo de relações pessoais ou profissionais, é importante a gente conhecer por que aquele receptor se relaciona com a gente ou busca a gente, e a gente levar esse conhecimento, inclusive com segurança, inclusive em determinados momentos com uma imposição a ponto de dar segurança para que ele atinja o resultado. Do contrário, se ele não atingir o resultado, essa imposição pode ser confundida com soberba. Então a gente entende que a soberba não é só de quem emite, mas é também de quem recebe e identifica a soberba. Professor, e que exemplos práticos talvez a gente pode citar de situações assim? Por exemplo, se na década de 80 a gente dissesse que num simples celular eu teria uma câmera fotográfica, uma câmera filmadora, internet que não se conhecia, comunicação a uma distância, inclusive com imagem, e eu fortalecesse isso dizendo que eu sei que isso vai acontecer, que isso é o futuro, poderia ser
encarado como uma soberba minha, porque é algo desconhecido, é algo que não estava ainda na linha das necessidades e poderia ser encarado como algo que está fora do alvo, que não faz parte disso, e se eu insistisse nisso, passaria uma soberba de que eu sei, mas ninguém sabe. Por outro lado, se a gente enxergar hoje um aparelho celular e ver tudo que isso tem e imaginar de que isso para e daqui a 10 anos a gente não vai ter coisas que a gente nem imagina ali dentro também, pode ser uma soberba inferior daí, que é eu querer me destacar, que é outra posição da soberba, por uma não informação e insistir com isso a ponto de não aceitar. Então, a soberba também, ela tem o ponto acima e o ponto abaixo. Então, por isso que a gente diz que a soberba, na nossa visão, é um erro de alvo. Então, sempre que eu errar o alvo e insistir naquele erro, eu corro o risco de ser considerado soberbo. Gula, vaidade e luxúria também foram temas da 9ª Semana Acadêmica de Psicologia. O primeiro debate teve como tema a vaidade e contou com a presença do cirurgião plástico Marcelo Zardo e a professora Carla Goldberg, do curso de Psicologia. O médico disse que atualmente, no Brasil, são realizadas mais de 5.000 cirurgias plásticas por dia. A professora Carla, por sua vez, disse que hoje o corpo é tratado como objeto sexual, explicando que através de mudanças físicas, o ser humano busca construir um novo ideal de vida. O segundo debate provocou uma reflexão sobre a gula. A professora Gabriela Zemolim, do curso de nutrição, disse que comer somente por prazer, em quantidade superior àquela necessária ao corpo humano, é uma agressão. A professora Simone Krau, do curso de Psicologia, disse, por sua vez, que o excesso através da comida, bem como o prazer, é um estímulo ao pecado da gula. Já o psicólogo Paulo Cautz foi o convidado para falar sobre a luxúria, um comportamento que envolve a busca de uma realização sexual desprovida de amor e sentimento. A luxúria, ela está vinculada diretamente à questão sexual, né? A luxúria, ela envolve a busca, né, de uma realização sexual desprovida de amor, de sentimento, né? É a vivência do descompromisso, né, daquilo que realmente faz com que você não precise, né, de uma certa vinculação. Ela tem dois lados, a luxúria. Aquela que você vive, né, com o outro, de uma forma saudável, de uma forma prazerosa, né? Mas e por outro lado, a luxúria, se ela for extremada, excessiva, ela pode ocasionar situações ao qual, né, possa não ser favorável, como por exemplo, você fazer o mal para o outro, você machucar o outro, você extremar, né, algo sexual que possa levar a situação de desvios, das parafilias, dos comportamentos desregrados, enfim. A luxúria, eu poderia resumir assim, ela desconhece o amor. Ela conhece o quê? A necessidade extrema de você viver o prazer pessoal, o prazer individual. Você na luxúria não pensa no outro, você pensa na realização de tua satisfação subjetiva, individual. Isso afeta com certeza muito o desenvolvimento da pessoa como ser humano, né? Se for algo desmedido, algo que realmente ultrapasse o limiar de aceitabilidade, pode ocasionar dificuldades de relacionamento, né? Questões sociais, né? Vinculações, mas em geral o seguinte, que nós temos que entender é que a luxúria, ela é uma expressão sexual, né? Desde que dentro de uma adequação, né, de um certo renúncia, né, àquilo que realmente não é adequado. Vejo dessa forma, né? Paulo, na nossa cultura atual, a gente nota muito exemplos claros de luxúria? Hoje em dia a luxúria podemos colocar dentro de um conceito muito mais aberto, né? Porque na verdade a luxúria tem a ver com a lascívia, com sedução, né? E hoje tudo, né, tem a ver
com isso? O mercado, os negócios, né, a venda, o consumismo, ela se utiliza, né, desses mecanismos para poder atingir o seu objetivo, né, material, financeiro. Então, na verdade, o sexo ele está mais aberto, né, ele está mais individual. Assim como a vida em geral, ela está também muito mais aberta. Então, na verdade, o luxo hoje tornou-se um componente, né, bem mais aceito, né, pela vulgarização das coisas, né, a banalização do sexo, da matéria, enfim, tudo vai depender de que uso que você faz disso, né, porque na verdade a luxúria tem base no desejo, que não é o problema. O desejo, nós desejamos, sexualmente falando, desejamos, materialmente falando. A questão é que tipo de comportamento que você se utiliza para poder realmente, né, atingir os seus objetivos. As transgressões, as transposições do aceitável é que realmente vai contra aquilo que nós poderíamos chamar de uma luxúria saudável. A Semana Acadêmica de Psicologia também abordou um outro pecado capital, a preguiça. O professor Alcione Roane, do curso de Direito, afirmou: a preguiça não é doença, uma vez que não existem definições médicas ou psiquiátricas que afirmem isso. Ex-aluno do curso de farmácia realiza pesquisa de doutorado na Antártica. Esse foi o destino escolhido por André Andreghetti, que atualmente trabalha no Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular de Algas no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Andreghetti participa de pesquisa em algas marinhas há 5 anos. Afirmou que a graduação realizada na URI serviu como uma base técnica e científica para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa propostos tanto para os cursos de mestrado quanto de doutorado. Disse também que encarar a temperatura de 40 graus negativos foi um dos principais desafios encontrados durante a pesquisa realizada na Antártica. Grato mais uma vez pela audiência, uma ótima semana a todos e até o próximo programa, quando iremos mostrar, entre outros assuntos, o dia de campo realizado pelo curso de Engenharia Agrícola, que mostrou uma nova tecnologia empregada na lavoura. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br.